Isaías 53. Hoje nós vamos falar sobre esse tema de elementos que vêm com a fé. Isaías 53, versículo 4. Verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. Nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas Ele foi ferido por causa das nossas transgressões, moído ou triturado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre Ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e aflito, mas não abriu a boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, assim ele não abriu a boca. Glória a Deus. Feche os olhos, vamos falar com o Senhor. Senhor nosso Deus e Pai, derrama sobre nós a Tua graça, Senhor. Faz a Tua obra nessa noite. Encha o Teu povo do Teu Espírito Santo, Senhor. Faz a obra nesse lugar, Deus Todo-Poderoso. Que a Tua bênção chegue em cada lar. Que a Tua graça chegue em cada vida nessa noite. Que a Tua graça chegue em cada casal, Senhor. Faz a obra nesse lugar. Traz transformação, traz cura, traz milagre, Senhor. Revela o profundo e escondido, porque só o Senhor conhece quem está em trevas, porque contigo está a luz. Aleluia. Sentados, irmãos. Irmãos, hoje vamos falar elementos que vêm com a fé. Por exemplo, se você pesquisar em química, quase tudo tem os seus elementos. Por exemplo, se você ver a água, a fórmula da água é 2 moléculas de hidrogênio e uma de oxigênio, forma água, né? São 3 elementos, 2 átomos de hidrogênio e 1 de oxigênio. E a fé, irmãos, resumidamente, dá para resumir em quase 3 elementos também. Podemos resumir o processo de salvação assim: fé, arrependimento e graça. Fé, arrependimento e graça. A ordem não está necessariamente como deveria, mas a fé, arrependimento e graça fazem parte da salvação. O que é fé? É a confiança em Cristo como nosso Salvador e Senhor, reconhecidamente que só Ele pode perdoar os nossos pecados. A fé vem quando eu creio que só Jesus Cristo pode perdoar os meus pecados. Porque como o profeta Isaías diz no capítulo 53, versículo 4, diz que Ele foi ferido por causa das nossas transgressões, Ele foi moído, triturado por causa das nossas iniquidades. O castigo que me trouxe essa paz que eu gozo hoje estava sobre Cristo. Então a fé é para isso. A fé é o elemento principal da salvação. Vamos ver lá na frente. O que é arrependimento, irmãos? É mudança de mente e de coração, onde a pessoa decide mudar o curso da sua vida. Agora ela decide, de fato e de verdade, mudar o curso da sua vida, dando as costas para o pecado, dando as costas para esse mundo e voltando a sua atenção totalmente para o Senhor e sua palavra. Que é graça, é o favor imerecido. Graça é favor imerecido. Você não mereceu, nós não merecíamos. Mas Ele, segundo Isaías aqui, Ele foi oprimido, verso 7. Ele foi afligido e não abriu a boca. Amém?
Verso 4: verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. Então a fé, arrependimento e graça. Arrependimento é mudança de vida, dá uma guinada na sua vida. Graça é favor imerecido de Deus, que está oferecendo gratuitamente a salvação a todos nós. E a graça não é por causa das boas obras, não. Graça é favor imerecido de Deus. Por exemplo, em Efésios 2, verso 8 e 9, que é o versículo principal que fala da nossa fé, da nossa salvação, diz: olha, pela graça sois salvos, mediante a fé. E isso não vem de nós, é dom de Deus. Amém? E o que é mais importante, verso 9: não vem de obras, para que ninguém se glorie. A fé, a graça, a salvação é mediante a fé. Volta aí. Pela graça sois salvos, por meio ou mediante a fé. Isso não vem de vós, não é de você, é um dom, graça, presente. É o presente que Deus está te dando. Amém. A salvação é um presente que Deus me dá, que Deus dá para você. Verso seguinte: não vem das obras, para que ninguém se glorie. Olha, eu estou sendo salvo porque eu fiz isso aqui. Não, você é salvo porque Jesus deu a vida lá na cruz pelos seus pecados. Você foi salvo porque o seu sangue carmesim sem pecado foi derramado em seu lugar, e você creu nisso. A salvação aconteceu quando você aceitou que você é um pecador, tem que mudar de vida, que você precisa da graça de Deus, do perdão de Deus. Nós somos salvos pela fé, mas a grande pergunta é: como vem a fé? Como nasce a fé em nossos corações? De onde ela brota? Porque diz ali: pela graça sois salvos. Todos podem ser salvos. Paulo fala a Timóteo: a vontade de Deus é que todos sejam salvos. Mas eu sei que não vai ser todos que vai ser salvo. Vai ser aqueles que creem, que aceitam. Então, como vem a fé? Pela pregação da palavra de Deus. Romanos 10, verso 8 em diante. A fé vem única e exclusivamente dessa pregação, da pregação da palavra. Mas que diz: a palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração. Esta é a palavra da fé que pregamos. Verso 9: se com a tua boca confessares ao Senhor, presta atenção que eu nesse versículo 9, vou explicar agora aqui mesmo. Confessares ao Senhor Jesus, em teu coração creres que Deus ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Você tem que crer, eu creio, e confessar com a sua boca: eu creio em Jesus. Aleluia. Eu quero servir ao Senhor. Eu aceito que Ele morreu na cruz pelos meus pecados. Eu sei que eu sou um pecador e eu preciso do perdão de Deus para mim. Porque a Escritura diz: todo aquele que nele crê não será confundido. Verso 11. A fé nasce assim, irmãos, quando você escuta alguém pregar a palavra. Um dia alguém pregou para você, ainda que foi uma pregação silenciosa, ainda que você não foi uma pregação sem palavras, você foi observando o comportamento da pessoa, você foi convivendo, e a pessoa realmente ela entendeu que vale a pena viver como você vive, e passou a frequentar a sua igreja, passou a andar com você, e logo ela aceitou Jesus como seu Senhor e Salvador. Mas entenda, para você ver, eu estava pesquisando hoje, estava lendo hoje sobre Freud, como filósofo do século XIX, Sigismundo Freud, e no século XIX,
E ele defendia algo que a Bíblia defende. Boyle era filósofo. Ele defendia que as palavras podem eliminar perturbações psíquicas e somáticas, ou psicossomáticas. O que é perturbações psicossomáticas? Na mente e na alma, né? Psicossomática, na sua psique, na sua mente e no seu corpo. Quando você fala, a palavra pode produzir cura, segundo Freud. Segundo ele, as palavras podem influenciar a percepção da realidade, as atitudes e os comportamentos. Depende do que você fala, você influencia no comportamento das pessoas que estão do seu lado. Você altera a realidade daquela pessoa. As palavras, segundo ele, podem inspirar, podem motivar, confortar. Parece que está falando de Cristo, né? Mas também desencorajar. Segundo ele, as palavras podem desencorajar alguém. As palavras podem causar insegurança e dúvida naquela pessoa. Foi o que Adão e Eva, o que Eva ouviu da serpente. A serpente, através da palavra, colocou dúvida no coração de Eva. É assim que Deus disse? Olha, ele disse isso mesmo. Se você não comer desse fruto, você vai morrer. Aí Eva acrescentou: não posso nem comer nem tocar. Cuidado com o que você escuta. Cuidado com aquilo que você está escutando, vai te influenciar positivamente ou negativamente. Se você ficar perto de uma pessoa que reclama demais, você vai ser contaminado. Então, com pessimismo, as palavras, segundo ele, podem ter efeito positivo ou negativo no corpo. Aquilo que eu falo pode ter efeito negativo ou positivo na minha vida. Não é bíblico isso? Provérbios 23:7. Coloque aí. Provérbios 23:7. O que lá o Senhor Deus diz? O que o pregador diz? Como imaginou no seu corpo, assim ele é. Como você imaginar, você é. Eu me imagino um derrotado, você é um derrotado. Eu imagino um vencedor, você é vencedor. O que é fé? Crer primeiro. Acreditar primeiro. Colocar na sua mente. Você quer comprar algo, trabalho, estude, se dedique, mas você tem que crer que você tem capacidade, que você tem, que você pode. Amém. Nunca diga eu sou assim. Tira o sou, coloca estou. Você pode achar que é filosofia também, mas o sou é definitivo. Por isso que Cristo diz em João 8:58: antes que Abraão existisse, eu sou. Não como um homem que nasceu e caminhou lá em Belém, não. Mas ele estava falando: antes que Abraão existisse, eu sou. Porque ele é o verbo que se fez carne. Ele é o Deus que se manifestou naquela carne, segundo João 1, verso 1 e 14. Então ele estava dizendo: eu sou. Amém. É definitivo. Olha, eu sou assim, é definitivo. Mas eu estou assim. Hoje eu estou em dificuldade, eu estou passando por isso, estou crendo todo aquele jeito, mas tira o sou, coloca estou. Você pode mudar. Amém. Zaqueu estava numa situação difícil, ninguém acreditava naquele homem, mas um dia Jesus viu ele trepado numa árvore, num sicômoro, chamou aquele homem: desce depressa, hoje eu vou pousar na sua casa. Zaqueu desceu alegre. E com o convívio de Jesus, só uma noite, quem sabe, aquele homem mudou. Senhor, vou dar metade dos meus bens para os pobres. Um homem que era acusado de ser mão de vaca, um homem que era acusado de ser ladrão, resolveu dar metade dos pobres. E foi ali e falou: se eu roubei, eu defraudei alguém. Defraudar é enganar. Fraudar. Pode falar.
eu restituo 4 vezes mais. O homem foi transformado pelo poder da palavra. Glória a Deus. Então, por exemplo, segundo Freud, palavras duras, rudes, irônicas ou cínicas podem causar efeitos penosos no pensamento, nos sentimentos e no agir. Mas não está falando eu falando, causando em você. Está falando que quando eu falo isso, eu causo mal para mim mesmo e para as pessoas que estão em volta de mim também. Está entendendo? Quem aqui que gosta de ficar perto de alguém que só reclama? Quem aqui gosta de ficar perto de alguém que xinga o tempo todo? Quem gosta de ficar perto de alguém que toda hora dá uma resposta? Por que as pessoas gostavam de Cristo? Porque ele dava atenção para as pessoas, ele as ouvia, ele solucionava seus problemas. Então você fala, pastor, eu estou tentando solucionar meus. Tem hora que eu também não, mas o Senhor me aconselhou que eu preciso às vezes esquecer do meu problema e orar pelo problema do outro, porque quando eu oro pelo outro, Deus me abençoa. Jó 42, Deus mudou a sorte de Jó quando ele orava pelos seus amigos. Amém. Jó esqueceu do seu problema, parou de reclamar, parou de lamentar, porque no capítulo 3 até o capítulo 41 Jó fica lastimando, questionando por que ele estava naquela situação. Mas quando ele começa a orar pelos seus amigos e abençoar eles, Deus muda a sua situação. Amém. Palavra tem poder, irmãos. Segundo Ellen Freud, a palavra tem poder para criar uma atmosfera amigável e favorável à compreensão. Tem muitos casamentos que são destruídos por causa da palavra. Tem muito empregado que perde serviço bom por causa de palavras duras. De um empresário amigo meu, que fornecedor, falou comigo, falou, não, realmente, funcionário, e foi mal educado com o patrão, tem que ser mandado embora na hora. Não tem meio termo. Se não respeita quem está pagando o seu salário, pede conta. Né? Tem poder para criar uma atmosfera amigável e favorável à compreensão. É importante falar de forma cuidadosa, evitando palavras ríspidas ou negativas. Então enquanto ser humano, enquanto servo de Deus, eu devo evitar ser uma pessoa negativa. Eu devo evitar ser uma pessoa, vamos dizer biblicamente, como Tomé, só acredito quando eu vejo. Tomé falou para os discípulos, para os 10, se eu não ver ele, não pôr a mão na sua ferida, não tocar no seu lado, eu não acredito. Eu tenho que ver. Tem que ver Deus fazendo isso. Não, mas eu não tenho que ver Deus fazendo nada. Talvez a música, o hino mais inspirado para mim é aquele do Thales Alberto, esqueci o nome aqui. Quando ele fala, Deus é Deus. Se Deus abençoar, ele é Deus. Se Deus não abençoar, ele é Deus. Não é o nome do cantor? Oi? É Denildo Marçal, obrigado. É isso aí. Isso aqui ele testemunhou, foi com a mãe dele. A mãe dele era pastora na igreja, infelizmente ela morreu de uma forma trágica recentemente, durante a pandemia. E um dia, os irmãos, nós acredito que todo mundo conhece o testemunho dele. Ele falou assim, mãe, não é porque o fulano de tal faz assim, compra tênis novo, tem isso, tem aquilo, nós não temos. Nós servimos a Deus só na hora, a gente está assim, não está na igreja, nada. Ela chamou ele no canto e falou assim, meu filho, se Deus nos abençoar, ele é Deus. Mas se ele não abençoar nós continuamos andando descalço. Ele continua sendo nosso Deus. Irmão, servir a Deus é isso, mas eu estou contigo. É o que Ruth falou para Noemi: aonde você pousar, eu vou pousar. O que você comer, eu vou comer. Onde você dormir, eu quero dormir. Onde você foi enterrado, eu quero ser enterrado. Isso é fé. Isso é convicção. Aquela mulher viu algo em Noemi que ela não viu no ser humano nenhum. Atitudes e palavras ela viu em Noemi que ela não viu em outro alguém.
Já parou para pensar isso? Quanto que aquela mulher foi importante na vida dessa mulher? Né? Ou seja, segundo Freud, falar é poderoso. Né? Nossas palavras têm poder para curar e para destruir. Já falei aqui que segundo a física quântica, tudo aquilo que eu falo, que é a física mais moderna, a física tradicional, quando eu pronuncio algo, eu crio um ambiente para que aquilo aconteça. Né? Eu crio um ambiente para aquilo. Toma cuidado com o que você pensa. Toma cuidado com o que você fala. Quando vier algum pensamento ruim, repreenda na hora. Porque eu passei por isso. Eu vivi isso. Sempre que a gente está andando de moto, pensava em acidente. Vai acontecer, eu não fazia nada. Eu sofri um acidente. Quase como eu via. Quase um déjà vu. Mas agora, toda vez que vem esse pensamento, eu repreendo agora em nome de Jesus. Porque aquilo que eu penso, aquilo que eu falo, tem poder. Principalmente, de acordo com Romanos 10:10, que nós lemos aqui. Coloque Romanos 10:10, que nós lemos no começo. Visto que com o coração se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para a salvação. Você tem que falar, você tem que profetizar na sua vida. Você tem que dizer: eu creio em Jesus, Ele é o meu Senhor, Ele é o meu Deus, Ele é aquele que me salvou, Ele é aquele que me libertou do império das trevas e me transportou para o reino da luz. Eu era perdido, mas hoje eu tenho um rumo na minha vida, eu tenho direção para a minha vida. Eu não estou preocupado com esse mundo, porque eu sei que nesse mundo não tem nada bom. Tiago vai além, tudo que é bom vem do alto, vem de cima, descendo do Pai das luzes, em que não há mudança nem sombra de variação. Então você precisa entender que você precisa crer e falar. O dia que você ouviu falar de Jesus e creu e declarou em voz alta, foi diferente. Ainda lembro até hoje, quando eu estava na igreja cristã primitiva em Anápolis, né? Pastor Antônio, que já partiu para a glória, meu primo, que me ensinou muito na fé, falou com o pastor Antônio, tinha acabado o culto, estávamos no corredor, e o pastor Antônio chegou para mim, e o meu primo falou para ele: pastor, ó, meu primo está aqui, ele não aceitou Jesus ainda, não fez um voto ainda. Ele era moreninho, que não já assim, pastor Antônio. Não era assim? Não, ele era mais moreno que o senhor, assim. Então, ele falou assim: irmão divino, você quer aceitar Jesus? Você acredita que eu já servi a Deus há muito tempo, cresci dentro do Evangelho, fiquei afastado dos meus 13 anos até os 21 anos que eu me casei. O dia que eu me casei, nós procuramos a igreja, falei com a minha esposa na minha casa, falei: nós vamos agora ter que procurar a igreja. E nós fomos, Deus me direcionou no lugar certo, e eu fui logo para aquele caminho que Deus tinha escolhido para mim. Mas você acredita que minha mão estava assim: levanta a mão, falei: eu quero receber Jesus como Senhor e Salvador. Minha mão estava pesando 1 tonelada. Você está querendo quando você pega madeira pesada. Nem tinha um saco de cimento aqui. Por quê? Porque eu estava confessando com a minha boca. Por que será que Deus chamou Adão quando ele pecou? E diz a Bíblia que o Senhor vê todas as coisas. Não cai uma folha sem ser do seu conhecimento. Então por que ele falou: Adão, onde estás? Será que atrás do arbusto onde Adão e Eva estavam era tão poderoso que Deus não viu? Por que então que Deus viu? Viu ou não viu? Nem crer a palavra de Deus. Deus sabia onde ele estava ou não sabia? Sabia. Então o que Deus queria? Ouvia-me falar: Senhor, eu tive medo porque eu estava nu, me escondi. Deus disse: peraí, quem te contou que você estava nu? Eu nunca te falei nada. Comece do fruto que eu mandei para não comer, que eu falei para não comer. Então Adão teve que confessar o seu erro.
Você tem que confessar Jesus como seu Senhor. A gente fez isso uma vez, mas é bom falar isso todo dia em voz alta. Eu sou um servo de Deus, eu sirvo a Deus. Quando você for para o trabalho, diga: eu vou trabalhar e eu sou um servo de Deus e eu vou ser abençoado. E quem está do meu lado vai ser abençoado também. Amém? Mas com a fé não vem apenas, irmãos, a salvação, mas vem outras coisas importantes também. Como quando Paulo diz em 1 Tessalonicenses 5, 17, 18: orai sem cessar. Aquilo é uma frase afirmativa, não é uma pergunta. Não tem, coloque em 1 Tessalonicenses 5, 17: orai sem cessar. Não tem um ponto de interrogação ali, perguntando se eu quero orar. Não, isso é um mandamento: orai sem cessar. Verso seguinte: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus. Para mim, isso também é mandamento. Não é ser mandamento que eu digo ordem. Paulo, usado por Deus, estava dizendo: igreja do Senhor, ore sempre. Servo de Deus, ore sempre. Dê graças por tudo. O cristão tem que aprender a ser grato. O cristão tem que aprender a ser grato por tudo que ele tem e por tudo aquilo que ele ainda não conquistou, que vai conquistar ainda. Seja uma pessoa grata. Seja um homem de oração, uma mulher de oração, né? Mesmo porque, se eu for basear no estudo que Paulo diz aqui, eu posso corroborar lá com os ensinamentos de Paulo, Romanos 8, quando ele fala que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, aqueles que são chamados segundo o teu propósito. E ele fala que nada pode separar do amor de Deus, nem altura, nem profundidade, nem coisa do presente, nem do porvir, porque nós temos Deus no nosso coração. O Espírito Santo foi derramado no nosso coração. Então, com a nossa fé, você recebeu a fé no coração. Engraçado que ler Romanos 12, verso 3, a gente acha que a gente tem fé, né? Mas a fé que você tem foi Deus quem te deu. Quando você ouviu a palavra, Deus te deu. Porque pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós, que não pense de si mesmo, além do que convém, antes pense com moderação. Aí vem a graça, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Deus é tão bom, irmão, que Deus dá até fé para a gente. Deus viu que você não tinha fé quando você ouviu a palavra. Junto com você ouvir a palavra, Ele te deu uma porção da fé. E essa porção da fé, com ela veio algumas coisas. Com essa fé, para você manter essa fé, a fé Deus te deu. Para manter essa fé é outra coisa, né? Quem se casa é uma coisa, manter o casamento é outra coisa. Você comprou um carro, é uma coisa, manter o carro é outra coisa, né? Então, para manter essa fé, precisa de oração. Para manter essa fé, tem que haver santificação. O que é santificação? Você se dedicar, se consagrar ao Senhor. Santificação não tem nada a ver com larga isso, deixa de usar isso, deixa aquilo, não é nada disso. É você saber que você é exclusivamente do Senhor. É como quando a mulher se casa, ela abre mão de todos os homens para ficar com aquele. É como o homem se casa, ele abre mão de todas as outras mulheres para ficar só com aquela. Isso, de certa forma, é santificação. Ele está se dedicando àquela mulher. Então você tem que ser exclusivo do Senhor, né? Você tem que se... Outra coisa que vem com a fé é o compromisso com a palavra, principalmente com aquilo que está escrito em Atos 1:8. Que o que está escrito em Atos 1:8 tem comprometimento com a palavra e com o testemunho.
Atos 1:8, mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, ser-me-eis testemunhas. O que é ser testemunha? Testemunhar, falar, contar o que Deus fez na sua vida. Tanto em Jerusalém, Samaria, tanto em Judéia e Samaria, até os confins da terra. Ser uma testemunha, irmãos, é um prazer e também uma obrigação nossa. Mostrar o caminho da salvação para os pecadores que estão aí fora, que convivem com você, aqueles que você tem oportunidade, fala do amor de Deus para eles. Convide para estar na igreja. Você tem testemunhado sobre Cristo. Você tem falado do amor de Deus para alguém. Você está tirando tempo para abençoar alguém. Como é importante, irmãos, você testemunhar, se comprometer com o Evangelho, se comprometer com a pregação da palavra. Isso, irmãos, só vai acontecer se a tua fé, quando você recebeu ela, brotou o amor no seu coração. Se você estudar a palavra, lá em João 13, verso 34, diz que não tem como eu ser discípulo de Cristo sem amar o próximo e sem ter amor a mim mesmo, né? João 13, 34, e nisto o novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros assim como eu vos amei, que vós também ameis aos outros. Seguinte, e nisto conhecerão que sois meus discípulos, se houveres amor uns pelos outros. Como é que você demonstra que é discípulo de Cristo? Você tem que ter amor a quem está do seu lado. Você tem que ter amor às pessoas que convivem com você. Ah, mas não suporto o fulano. Já pensou se esse irmão que você disse que não suporta, vai para o céu, e por um milagre você vai também. Porque quem não suporta o outro não vai para o céu. E para ir para o céu você tem que amar a todos. Amar é diferente de gostar. Eu amo a todos aqui em Cristo Jesus, mas eu gosto da minha esposa. Tenho paixão por ela. Eu gosto de estar perto dela. Gosto de conviver com ela. Isso é diferente. Então, amar é diferente. Você pode amar alguém, desejar o bem para ele, mas você não, talvez você não quer conviver, mas você tem que ser educado. Não é? Paz do Senhor, como é que vai? Tudo bem? Bom dia, boa tarde. Seu trabalho. Te custa alguma coisa isso? Hã? Por que a gente às vezes não faz? Devido à correria, devido a... Porque nós deixamos os problemas tomar conta de nós. O problema está sendo maior. Você não pode deixar que o seu problema cresça demais. Você precisa testemunhar a respeito de Cristo. Você tem que ter esse amor no seu coração. E quando você recebeu a fé, junto com a fé vem comprometimento, oração, santificação, jejum, consagração. Junto com a sua fé veio bênçãos, veio a chance de você ser usada por Cristo, veio a chance de você abençoar alguém. Com a fé que Deus te deu, veio a chance de você orar por alguém e ser curado através da sua vida. Através da fé que você tem, Deus vai te dar a oportunidade de você falar do amor de Deus para o drogado, ele ter desejo de não usar droga mais. Você falar do amor de Deus para quem está vivendo na prostituição e ele ter desejo de mudar de vida, porque a fé está no seu coração, você está partilhando com alguém. Se você foi salvo por Cristo, irmão, pela graça, você recebeu o seu Espírito Santo. Ou pelo menos, eu vejo assim, o que é o batismo do Espírito Santo? Como todo mundo acha em falar em línguas. Isso prova que você foi cheio, transbordou. Mas o dia que você levantou a mão para o Senhor, o Espírito Santo entrou na sua vida. Amém? Ezequiel 2, verso 1 e 2. Filho do homem, põe-te em pé, eu falarei contigo. Quando é que Ezequiel se põe de pé?
Então, quando ele falava comigo, entrou em mim o Espírito e me pôs de pé. Quando é que você fica em pé? Quando o Espírito Santo entra em você. Por que você está aqui hoje? Porque o Espírito Santo está em você. Pode não estar agindo na sua totalidade, mas ele te lembrou que tem culto. Ele te lembrou que faz quase uma semana que você não vem na igreja, que tem culto que você não vem, que você não está participando, então você acha que só tal dia está bom, e não está, irmãos. Você tem que tomar cuidado. Agora você tem que se comprometer com a sua fé, com a santificação da sua vida. Não para ser salvo, é para ser usado. Você santifica, ora, se consagra, se veste decentemente. Não é para aparecer, não é para Deus te salvar, você já é salvo. É para Deus te usar. Para você dizer, Senhor, eu estou pronto, eu quero ser usado por Ti. Eu quero ser uma bênção em Tuas mãos. Eu quero que as pessoas vejam que eu sou uma nova criatura. Que eu agora não sou o mesmo homem mais, que vivia daquela forma. Porque, irmãos, olha uma coisa interessante. Você tem que ver se quando você aceitou Jesus, você mudou de vida. Se você não mudou, alguma coisa está errada. Tem coisas que é a nossa cultura, é a nossa genética, mas tem coisas que tem que mudar. É princípio. Os princípios da salvação tem que estar em você. Gratidão, fé, arrependimento, oração. Aqueles princípios têm que estar na sua vida, né? Estudar a palavra de Deus, testemunhar. Se isso não acontecer, alguma coisa está errada, irmãos. Você aceitou o Senhor, mas continua. A natureza velha está aí do mesmo, está falando mais alto. Não consegue orar, não consegue ler a Bíblia. Não consegue falar do amor de Deus para alguém. Você acha que uma pessoa dessa se converteu? Responda você. Porque 2 Coríntios 5,17 está: aquele que está em Cristo é nova criatura. As coisas velhas já passaram, isso tudo se fez novo. Quando fala isso, não é uma mudança exterior, não, é interior. É de dentro para fora primeiro. Você vai mudar a maneira de pensar, de agir, de falar. Quando é que a pessoa muda o exterior? Quando o interior está limpo. Ele vai tirando tudo aquilo que o Espírito Santo não quer que você tenha na sua vida. Tudo aquilo que a palavra de Deus condena. Então você precisa entender que você tem que mudar a sua maneira de viver e viver segundo a palavra de Deus. Amém? Vamos ficar em pé.